Olá pessoal, eu Carlos Martins, estou retornando em definitivo agora, 3 horas da tarde, para começar mais um treinamento ao vivo aqui do Day Trader Hero. Hoje eu vou sortear no final do treinamento 2 joysticks, tá? Vou sortear 2 joysticks e para participar do sorteio, vocês precisam mandar um e-mail para o suporte @tradergrafico.com.br ou para o nosso Twitter no @tradergráfico, colocando a palavra-chave que eu vou falar daqui a pouquinho. E o treinamento de hoje vai ser sobre o roteador 3.0, que tem algumas funções a mais do que o roteador anterior de ordens com a sua corretora para você enviar ordens, com uma diferença que ele agora controla a posição, né, posição de custódia, além da posição de day trade. Você consegue ver aí no seu geral do dia como é que está a sua posição de custódia, tá? O que acontecia é que às vezes o cara amanhecia com uma posição, ia fazendo day trade e no final não sabia quanto é que estava a posição dele, eu esquecia, né? E então dá para controlar essa função agora também pelo roteador. E também vou tirar dúvida de análise, se vocês tiverem dúvida de algum papel aí da bolsa, tá? Alguma tendência que vocês queiram, pode mandar para mim também aí por e-mail ou pelo Twitter, que eu vou responder aqui no treinamento. Então, deixa eu pegar aqui a palavra. Sorteio de hoje vai ser TG Hot. Deixa eu colocar aqui para vocês verem na tela. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui. Então a palavra de hoje do sorteio vai ser TG Hot, tá? Então o pessoal do suporte pediu para eu dar um recado para vocês. Quem quiser concorrer ao sorteio, para mandar o nome completo, tá? Ou pelo Twitter ou pelo e-mail, né? Se possível, mandar o nome completo, que fica mais fácil de separar lá no sorteio, tá? Mas vocês mandam com um assunto aí TG Hot no e-mail, ou mandam um Twitter aí com TG Hot. Se possível, coloque o nome completo de vocês junto. E quem quiser fazer uma pergunta sobre as funcionalidades aqui do roteador, ou quiser fazer uma pergunta sobre alguma análise técnica, por favor, mande um e-mail separado. Então, recadinhos dados. Vamos começar o treinamento de hoje falando um pouquinho aqui sobre o roteador do Trader Gráfico. Para quem não sabe, o roteador, essa parte fica aqui em cima. Você pode abrir ele de dentro do gráfico pelo menu carteira, comprar, vender, tá? Ou você pode também abri-lo pela tela de negociação. Eu vou abrir aqui. Ó, você pode abrir a tela de negociação do Trader Gráfico. Você tem aqui o TG Broker, esse botão TG Broker, tá? Tem o servidor DDE, alarmes, arquivo. Esse TG Broker abre o nosso roteador de ordens aqui em cima. Então, o que você vai fazer? Você vai, assim que você entra no roteador, ele vai pedir para você fazer o login na sua corretora, certo? Você fazendo o login na sua corretora, vai aparecer essa tela da ordem aqui, e ele vai pedir para você fazer o login na sua corretora. Você faz o login na sua corretora com o mesmo login e senha do Home Broker, certo? Fez o login com o mesmo login e senha do Home Broker. As ordens que você mandar pelo Home Broker podem ser gerenciadas por aqui, ou as ordens que você mandar por aqui podem ser gerenciadas pelo Home Broker, tanto faz, tá? O legal é que aqui você consegue ter um controle de origem, né? Então você consegue controlar a origem da ordem, de onde é que ela veio. Por exemplo, se eu abrir aqui o gerenciador de ordens, acredito que muitos de vocês já conhecem essas funções, é que agora está numa versão nova. Você abrindo aqui o gerenciador de ordens, você vai ver aqui em cima um resumo da sua grana na conta, tá? Então aqui você tem um limite que você pode operar em ações disponível,
aqui o limite para você operar opções disponível, o valor de conta margem, para quem usa conta margem, né? O valor disponível em grana na conta e o valor disponível para retirada. Esse valor de retirada é sempre, se você opera direto, ele deve ser sempre diferente do valor disponível lá, porque tem dinheiro que executa em dias diferentes, né? Você faz uma operação hoje, ela liquida 3 dias para frente, então está sempre oscilando um pouco aí esse valor. Aqui embaixo não muda, né? Esse gerenciamento de ordens aqui continua igual que estava antes. Lembrando que agora a gente tem esse campo origem aqui, tá? Então tem, por exemplo, origem boleta rápida, origem robô TG. Você pode filtrar por origem, né, as ordens. Então você vem aqui nesse filtro de origem e coloca só boleta rápida, você vai ver só as ordens de boleta rápida. Se eu vier, por exemplo, para a data de ontem, eu vou atualizar aqui, ele vai me mostrar as ordens de boleta rápida de ontem. Se eu quiser as ordens enviadas pelo joystick, também vai ter aqui. Então aí você vai ver as ordens enviadas pelo joystick de ontem. Tá? Mesma coisa o robô de ontem, né? Robô gráfico, vai ter a ordem aqui do robô. E o robô do Excel, que eu acho que o robô do Excel eu tenho só no dia 8. Deixa eu colocar dia 8 aqui. Esses dias aqui eu tenho muitas ordens lançadas aqui. A maioria está rejeitada, que está fazendo teste. Então, ó, o robô do Excel vai aparecer uma ordem aqui executada, que foi, eu pedi para minha planilha do Excel encerrar minha largadinha de índice que estava vendida da quarta-feira. Quinta-feira foi feriado. E aí na sexta-feira, para eu não precisar ficar às 9 horas da manhã, acordar só para vir aqui colocar a ordem, eu mandei uma planilha ficar esperando para executar a ordem, e ela executou às 9h01 aqui e zerou a minha largadinha. Certo? Então estou filtrando aqui o robô Excel. Se eu colocar todas as ordens no mesmo dia, aí vai aparecer um monte de coisa. Tá? Então se eu vier aqui, por exemplo, para ontem, e eu vier aqui no net do dia, eu vou conseguir filtrar também essa diferença. Então aqui é o meu dia de ontem, né, R$41 positivo. Se eu vier aqui ver só o robô vai dar 52 positivo. Se você vier para hoje, ó, hoje só o robô deu 114 positivo. Tá? E aqui você pode escolher os seus papéis, né? Lembrando que a gente pode vincular essa tela agora aqui com a boleta rápida. Então, novidades. Aqui em cima aparece a posição amanhecida. Então, se você dormiu com um contrato comprado aí, por exemplo, vai aparecer aqui posição comprado mais um. Tá? Aqui é a posição de day trade que sempre foi, né? Então, estou ganhando R$114 hoje, posição do day trade. E aqui é a posição geral para esse ativo. Tá? Qualquer ativo que você colocar aqui vai aparecer isso. Então, se tiver posição aqui mais um, a posição do day trade fica igual, só que a posição geral está mais um. Se a sua posição tiver mais um, e aí você quiser zerar ela, a custódia sua geral na corretora, para amanhã você acordar zerado, a sua posição de day trade hoje vai ficar menos um, certo? Você deixa um vendido aqui, e a posição geral vai ficar zerada. Se for em ações, fica em 100, né? Então, se você fizer com Petrobras, por exemplo, vai ficar 100 comprado, 100 para lá. 100 amanhecido, 100 vendido, fica de fora a posição geral zerada. Tá? Então essa aqui é a lógica. E aqui do lado, a gente tem agora um resumo do papel, do ativo que vocês estão vendo. Tá? Além de ter aqui em cima, vocês estão vendo aqui um em M12, é o papel que está sendo operado pelo joystick, é o joystick quantidade 1 em M12. Mesma quantidade 1 aparece aqui em cima com um botãozinho de compra e venda da boleta rápida. Tá? Por que o em M12 aqui? Porque eu estou no joystick. Deixa eu pegar aqui. Ó, eu vou aparecer no cantinho da tela aqui, porque eu quero mostrar para vocês o meu joystick. Estão vendo aí o joystick? Então, vou fazer uma operação aqui com o joystick. Ó, a gente vira, bota para o lado aqui, e aí eu vou mudando o joystick. Ó, tá mudando lá. O M12, Petrobras, tá vendo? Aparece o loginho da Petro, e tudo controlado pelo joystick aqui. Tá? Então, você pode controlar pelo joystick, você pode controlar aqui na mão. Aqueles que estão operando via joystick, essa nova versão, quando você troca o ativo no joystick, como vocês viram aqui, você troca
no net do dia também. Tá? Isso foi uma demanda do nosso amigo Remo, que é um cliente nosso que ele opera bastante pelo joystick, né, assim como eu, e ele estava com essa dificuldade que ele precisava mudar o net do dia. E eu também acho que é interessante, quando você muda você está operando pelo joystick, você muda a lógica no joystick e muda a lógica de tudo que você está vendo. Tá? Então, hoje, ó, robô gráfico 114, todas está 114 também, não tem nenhuma ordem diferente. Então você olha lá, você fala assim, pô, tá caindo, então vou vender. Nova ordem. Mandei uma ordem pro mercado. Agora eu tô vendido no 55, no 54,575. 55,145 é o meu preço teórico. Por quê? Porque eu tô com um lucrão, certo? Mais de 500 pontos de lucro aí, então ele vai somar no preço que eu mandei, o meu lucro, para o meu preço teórico do dia. Ou seja, se eu quiser perder tudo que eu ganhei hoje, tem que ir até os 55.145. Ó, eu vendi no 75, tá caindo aqui, ó, 55, 50. Vê se ele cai mais rápido. 35, pô, legal. Zerei. Nova ordem. Zerei no 45, ganhei 30 pontos. Certo? Então essa aqui é a lógica. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu estava vendido, eu vou vender de novo. Nova ordem. Quando eu estava vendido, agora que eu estou vendido de novo, ó, aparece posição de day trade menos 1, vendido posição geral menos 1. Isso quer dizer que se eu deixar o dia assim for embora, amanhã quando eu chegar aqui no roteador, eu vou ter a posição amanhecida menos 1 vendido. Porque a minha posição geral na corretora agora é vendida em menos 1. Certo? Se eu vier aqui de novo e zerar a minha posição, nova ordem. Aí, ganhei mais 5 pontos. Se eu zerar a minha posição, agora eu estou de fora no day trade, estou de fora na posição geral porque eu estava zerado antes já. Certo? Então, vou repetir aí para quem não pegou no comecinho. Para participar do sorteio de 2 joysticks que eu vou fazer hoje, vocês mandam um e-mail ou um Twitter com a palavra TGHOT, tá? TG_HOT, de roteador. E se você quiser fazer uma pergunta sobre o roteador ou quiser fazer uma pergunta sobre análise técnica mesmo, me manda num e-mail separado, num Twitter, o seu nome junto para concorrer. Muito bem. Então já tem um pessoal aqui que está mandando e-mail para concorrer no sorteio, tá? Mas ninguém fazendo pergunta. Tá? Se vocês quiserem fazer pergunta de análise também, já manda para mim qual que é o papel que vocês querem que eu analise, para que eu possa colocar o gráfico aqui já para a gente já ir olhando. Tá bom? Então muito bem. Outra coisa, vocês estão vendo que esse Petro 4 está piscando aqui em cima, né? Por que ele está piscando? Porque eu estou com o joystick ligado, tá? Tá verdinho aqui meu joystick, ó. Se vocês estiverem sem joystick, não vai aparecer esse campo aqui, tá? Isso aqui fica em branco, não aparece nada. Sem o joystick, vocês nem sabem que esse negócio aqui existe. Vai ficar um fundinho cinza igual fica no resto do roteador aqui, tá? Tá piscando aqui porque eu estou vendo uma posição diferente da que está no joystick. Isso quer dizer que se eu apertar um botão para operar no joystick agora, ele vai mandar 100 Petro 4. Só que eu estou vendo o net do dia do WinM12, do mini contrato, aqui, do mini índice. Tá? Então ele vai ficar piscando para me informar isso. Se eu mudar aqui no meu joystick a posição, ó, entrei no joystick, ele mudou para Petro 4, mudei para o mini dólar, mudei para o mini contrato de índice. Então agora está bem. Deixa só eu mostrar o que eu estou fazendo aqui, porque ele está pegando num lugar diferente. Dá uma olhada que eu tenho uma outra tela aqui, ó, que eu estou usando para operar. Então, se você vier aqui com o joystick e colocar nos botõezinhos para a direita ou para a esquerda, vai aparecer aqui que eu estou vendido, certo? Vendido não, desculpa, que eu estou zerado, tá zero, né? Aqui no mini contrato. Então vocês vão olhar aqui que eu estou zero no mini contrato. Eu posso vender pelo joystick, ó, vou vender pelo joystick. Nova ordem. Automaticamente entra menos 1 aqui, 55.125, e aqui é a minha posição em reais para eu ir acompanhando. Aqui em cima tem um cronômetro que em 30 segundos essa tela fecha sozinha. Essa tela não fecha mais em 2 segundos como ela fechava antes.
tá? Era muito pouco tempo, o pessoal estava reclamando, então ela fica 30 segundos aí aberta, ou você aperta o L1, o L1 é a mesma coisa que dá um ESC, tá? Mas funciona só pelo joystick, então você dá um L1 nela aqui, ela fecha. Ou se você apertar para o ladinho aqui, ela abre de novo, tá? Então é uma das novidades aí, eu estou vendido aí no menos quanto é que tá agora? No 1530. Então, ó, pra vocês terem uma ideia, vou colocar aqui atrás o meu roteador, né? Então, eu vendi no 520, certo? Então, ó, Petro 4, tá de fora do mini dólar, e tô vendido aqui no mini contrato de índice, tá? Então, se eu quiser zerar, é a mesma lógica, eu vendi no 520. Se eu quiser recomprar mais barato pelo joystick, eu já aperto a setinha para baixo. Então, ó, aqui no joystick, tá? Eu vou apertar aqui a setinha para baixo, ele vai botar o preço lá, e aí eu vou escolher um preço que eu quiser jogar mais para baixo a ordem, por exemplo, que eu vendi no 520, né? E aí, por exemplo, no 500, e aí eu aperto 1 para zerar. Compra. Aí automaticamente já aparece aqui para mim a quantidade de mais um aqui na compra, ó, C mais um, quer dizer que eu tenho uma ordem de compra colocada no 520, certo? Essa ordem de compra colocada no 520 foi pelo joystick. Então eu acho que eu vendi, qual que eu vendi aqui pelo joystick boleta rápida? Fiz umas vendas pela boleta rápida, que eu zerei pela boleta rápida, e fiz uma venda pelo joystick, coloquei uma ordem de compra aqui para comprar. Filtrar aqui, boleta rápida. Então, boleta rápida eu ganhei R$7 agora operando na boleta rápida, tá? Se eu vier para ver as ordens do joystick, no joystick eu acabei de colocar uma ordem aberta aqui e tô com mais um aqui pendente para comprar, né? Tá eu vendi no 520, tá 560. Então vamos lá. Boleta rápida não tem nenhuma ordem aberta na boleta rápida. Eu já coloquei as duas ordens aqui, já foi. Boleta rápida é difícil ficar ordem aberta porque ela manda ordem a mercado, tá? Então não vai ficar ordem aberta da boleta rápida. Do joystick dá para escolher preço, então pode ficar aqui ordem aberta, mesma forma de uma boleta normal. E o meu robozinho gráfico que está de fora também, 114. Então dá para você filtrar direitinho aqui o que você está fazendo, cada ordem no seu lugar. Se você colocar todos aqui, ó, boleta não tem nada, se você colocar todas as ordens, vai aparecer aqui a sua posição, certo? Agora deu uma subida, está 590, então tá dando prejuízo aqui na minha boleta rápida, né? O joystick deu 7, boleta rápida deu 7, o joystick está dando menos 16, tá? Então é isso que está acontecendo. E aqui do lado a gente tem o resumo do papel, como eu tinha falado. Você tem o logo aqui, se você tiver, por exemplo, uma ação, né? Tem o logo dela aqui dentro, descrição, lote mínimo de negociação. Só que é importante quando você vai cadastrar no joystick, lá tem, às vezes você cadastra o preço, a lote errado, né? Então vamos dar uma focada nisso aqui agora, ó. Se você vier aqui no botãozinho joystick, tem configurações. Essa configuração aqui, você coloca o ativo que você quer operar na boleta rápida ou no joystick, a quantidade e o ajuste, tá? Essa quantidade aqui tem que respeitar o lote mínimo de negociação. Ela não pode fugir do lote mínimo. Então, se o lote mínimo de Petrobras é 100, você tem que colocar de 100 em 100 aqui, tá? Você não pode colocar 230, 127, 4, não dá, tá? Só que você pegar aqui, por exemplo, o mini contrato, ele vai de 1 em 1. Deixa eu pegar todos aqui para a gente ver a posição. O mini contrato vai de 1 em 1 lote mínimo. Então você pode colocar na boleta rápida para operar com 1. E essa quantidade que você configurar aqui vai ficar mostrada aqui em cima, ou no joystick aqui em cima, tá? Então se eu vier aqui para Petrobras, vai aparecer 100, né? Começa a piscar aqui porque o meu joystick está vinculado com o mini contrato. Se eu voltar lá para o mini contrato, ele fica tranquilinho aqui e fica a quantidade aqui bonitinho. O ajuste não aparece em lugar nenhum, ele é usado para simular a ordem a mercado só, certo? Aí você pode configurar até 5 papéis. O stop em um clique pelo joystick aqui é para você não precisar configurar o preço do stop,
tá? E a boleta rápida é um clique para não aparecer confirmação de boleta também. Então, como eu estava lá no... eu operei aqui na boleta rápida. Se eu quiser depois zerar, eu posso zerar por aqui, né? Se eu tiver de 1 em 1, ou tiver, por exemplo, menos 3, menos 4 aqui, para não precisar mandar 4 vezes para ser rápido, eu posso zerar pelo Day Trade, tá? Então, tem todas essas opções. Deixa eu ver aqui, parece que chegou uma pergunta. Acho que tem um pessoal aqui com... O Kleber está com uma dificuldade de ver as setas. O Kleber, eu acho que você precisa tirar a data final, deve estar com a data final ligada aí na sua estratégia. Só tirar a data final que funciona. Tirando isso, acho que o pessoal está sem dúvida por enquanto. Então, se vocês não estão com dúvida, vocês não querem que eu analise nenhum papel, quem quiser que analise algum papel, por favor me passa aí, senão daqui a pouco eu vou analisar os meus papéis de sempre, mas se alguém tiver alguma coisa mais específica para a gente analisar aqui, mesmo que seja intraday, alguma coisa assim, acho que fica mais legal, tá? Então vamos lá, como é que está a position aqui do negócio? Então ele está comprado em mais um ainda. Tá parado no 580. Deixa eu ver se ele tá. Como é que tá meu robozinho aqui? É 570. Ele tá na média, né? Na média de 21. Dá uma batidinha para baixo aí. Eu acho que ele bate 500. Vamos ver o que ele faz. Tá, então tem essas funções todas novas aqui que eu tava falando do roteador, inclusive isso daqui, ó, que legal. O fator de ajuste do preço é 0,2. O que quer dizer? Quer dizer que esses 54 mil reais aqui você multiplica por 0,2 para ter o financeiro. Né? O financeiro disso daqui é 11 mil e poucos reais lá, que é o que aparece na boleta aqui, né? Quando você vai operar um mini contrato. Ó, aqui, ó, Win M12 tá vendo? Ó? Coloca o preço aqui, 54.565. Financeiro total 10.913, tá? Isso aqui por quê? Porque o fator de conversão é 0,2. Se você colocar, por exemplo, o dólar N12, ó, de 2.072 vai para 518 mil, que o dólar é fator 50. E são 5 ainda, né? São 5 vezes 50. Então, dá essa diferença. A gente pode vir colocar o dólar aqui. Dó N12. Ó, o lote mínimo 5. Certo? Eu vou abrir aqui de novo meu net do dia. Vou colocar agora. Vai aparecer aqui o dó N12, tá vendo? Lote mínimo 5, fator de ajuste 50. Isso quer dizer que ele vai multiplicar o preço, esse preço aqui para o lote mínimo por 250, né? Vai multiplicar por 5 e vai multiplicar por 50. Tá? É por isso que de 2 vai para 518 mil reais. É um lotezinho aí de dólar dá 518 mil, meio milhão. Certo? E um lotezinho do índice cheio dá 272 mil. Tá? Que aí o fator dele é de 1. Né, multiplica só por 5 aqui, porque são 5 contratos, que é o lote mínimo dele, dá 272 mil. Tá? Então essa aqui é a loja, isso que aparece aqui para você saber qual que é o fator de ajuste do preço em relação à cotação do gráfico. Quando você tem Petrobras aqui, por exemplo, você não tem data de exercício, porque é uma ação, ela é perene, enquanto a empresa existir, a ação existe, a não ser que a empresa decida tirar ela de circulação, certo? Mas se você tiver aqui, por exemplo, alguma coisa com vencimento, mini contrato, 2012-06-13. Então, vence amanhã esse mini contrato. É até bom falar isso para vocês, que amanhã a gente vai trocar para o WinQ de queijo 12. Tá? Amanhã é o WinQ 12. Hoje é o WinM12. Amanhã o WinM12 vai até às 5 da tarde, só ele acaba um pouco antes, a liquidez já começa a diminuir. Então, vamos mudar para o WinQ 12. Tá? Os robôs, inclusive, vão mudar. Eu vou mandar um e-mail para vocês aí de hoje para amanhã para alertar sobre isso.
Outra coisa legal, vou colocar aqui, por exemplo, a Vale F38, certo? Vou dar um OK aqui, ele fecha. Se eu procurar aqui a Vale F38, por que ele aparece aqui mesmo sem ordem, né? Porque como eu configurei ele no joystick e boleta rápida, mesmo sem ordem, eu tenho que mandar a primeira ordem, tá? Então eu coloco ele aqui para eu poder começar a mandar a ordem pela boleta rápida, para não precisar abrir a boleta para mandar a ordem, né? Tá? Então eu não quero abrir a boleta para mandar a ordem, quero mandar pela boleta rápida. Eu vou mandar pela boleta rápida aqui normal. O joystick vai continuar piscando, porque se eu mandar pelo joystick eu vou mandar no mini contrato. Se eu mandar pela boleta rápida agora, eu estou mandando para Vale F38. E aqui tem o vencimento dela, dia 18, tá? Segunda-feira. Mercado de opções, mesma coisa, tá? E tem o legal dela que aparece o preço aqui do strike, né? 37,09. Chegou uma pergunta aqui no e-mail e tem algumas no Twitter também. Deixa eu dar uma olhada aqui. O botão virar a mão na boleta rápida seria possível? Telegrafo para entender o valor em aberto tem que dobrar? Olha, o Carlos Rabelo está perguntando. Carlos, eu já fiz uns testes aqui, inclusive com o joystick, de ter dois botões, né? Um para você operar e outro para você operar dobrado, virando a mão. Tá, deixa eu botar no mini aqui. Um para você operar normal e outro para você operar virando a mão, operando dobrado. O que acontece é que acaba confundindo, tá? Então, como a boleta rápida, ela é rápida, né? Então, ou você manda por ela duas vezes, ou você pode até mandar pela boleta normal para virar a mão, tá? Mas fazer um botão específico separado para virar a mão confunde a operação rápida. Normalmente, eu testei aqui, eu achei que não, eu criei inclusive um botão aqui no joystick, que hoje a gente opera stop por ele, mas eu comecei, a ideia inicial era para operar dobrado, com o botão 1 e 2 comprava a quantidade 1, e o botão 3 e 4 comprava a quantidade dobrada, né? Então, chamei até de quantidade A e quantidade B para não ter problema com números aí. Quantidade B era a quantidade dobrada. Mas aí você confunde, na hora de fazer a operação lá, não dá muito certo. Tá? Esse que é o probleminha, que não dá muito certo na hora de operar. Então eu preferi deixar do jeito que tá, pra gente virar a mão com 2 cliques mesmo. E na hora de zerar o dia, se você quiser zerar o dia e você tá mais de um comprado, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, vou vender de novo o mini contrato. Tá, ó. Venda. Já vendi, né? Nova ordem. Tá aí, ó. Vendi no 605. Tava vendendo no 520, vendi no 605. Então, se eu quiser zerar, ó, tenho mais um lá. Se eu quiser zerar, eu vou clicar nesse botão aqui, Day Trade. Aí sim ele ajusta a quantidade ao que tá aqui. Né? Mais que isso, se eu clicar nesse zerar Day Trade, ele vai zerar essa quantidade 2 que está aqui e vai cancelar essa quantidade mais 1 que está aqui. Tá? Então ele vai fazer as duas coisas. Ó. Quando eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu quero zerar o dia, ele vai falar que ele vai fazer tudo. Eu vou clicar em sim, por exemplo. Ó. Nova ordem. Zerou tudo, tá vendo? Ó? Ficou de fora. Vendeu, tinha vendido no 605, comprou no 605. Aquela do 520 também zerou no 605, foi 2 aqui, ó. E sumiu a minha comprinha. Então se eu for lá nas ordens, aqui a minha compra está cancelada, aquela via joystick, e virou boleta rápida aqui, que o botão zerar é boleta rápida, tá? Virou boleta rápida. Se você quiser ver a execução da ordem, dá um botão direito aqui em cima, ver execução da ordem. Vai aparecer aqui como é que ela foi executada a sua ordem. Às vezes quando tem preço médio, você consegue ver aqui um por um dos preços para compor o seu preço médio, tá? Quando você tem uma quantidade maior. Ou dá para ver também detalhe da ordem, né? Mas isso daqui é uma coisa mais... Se a ordem foi rejeitada, por exemplo, aparece o motivo aqui pelo qual ela foi rejeitada. Tá? Você consegue descobrir aí por que ela foi rejeitada. E no final foi até bom ter zerado agora, respondendo a tua pergunta, porque deu uma porrada para cima aí. Certo? Tava bobeando aqui, se eu não respondo a sua pergunta, ficava naquela ordem lá
pegando um prejuízo para cima. Agora tem o pessoal que está pedindo análise, vale F37 no intraday para o Fernando e vale 5, né, a opção da vale e a vale no intraday. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma relação ao roteador aqui. Não, o pessoal que tá perguntando aqui do sorteio, você manda TG Hot no assunto do e-mail ou pro Twitter, tá? Lembra de mandar o seu nome completo junto com o pessoal fazer o sorteio para não ter confusão. E manda separado do e-mail de pergunta ou do e-mail de pergunta e de dúvida, tá? Manda um e-mail para participar do sorteio. Eu vou sortear 2 joysticks no final aí do treinamento. Tá? Então você manda para o Twitter, o @tradergráfico, ou para o e-mail suporte@tradergráfico.com.br e participa aí do sorteio no final, com TG_Hot. Ou manda as perguntas separadas. Então, o Carlos está perguntando se dá para aparecer o delta. Se não me engano, Carlos, o delta está aqui já. Deixa eu colocar o gráfico agora para ir respondendo as dúvidas de análise de vocês. Então, a princípio, o que eu acabei de mostrar do roteador de ordens aqui é tudo o que ele faz, tá? Então, essas são as novas funções que a gente tem no roteador de ordens. São esse resumo aqui do lado que aparece do papel. Você tem um percentual bem grande que antes não tinha, né? Só ficava mostrando a última cotação aqui que continua. Tem posição amanhecida, posição de custódia final. Dá para entrar com a boleta rápida, dá para ver aqui. E dá para ver o teu financeiro, certo? Então, você pode mandar ordem, por exemplo, limite à vista. O que é limite à vista? Limite para comprar ações, certo? Meu limite para comprar ações. Não inclui opções. Opções está aqui do lado, ó. Limite para comprar opções, tá? E mini contrato e outros tipos de contrato da BMF é uma liberação de regra, não tem limite disponível, tá? Porque normalmente você compra alavancado, né? Então, se eu quiser colocar uma ordem de 300 mil reais aí de contrato cheio futuro, eu vou precisar de uns 15 mil reais só lá de garantia, que não precisa nem ser em dinheiro, pode ser em ações, né? E outras coisas aí, como tesouro direto, ouro, essas coisas. Então, não aparece aqui nessa tela porque não é financeiro, tá? É garantia. Então, você tem aqui o seu dinheiro na conta e os valores disponíveis para fazer a operação. E aí acabam as novidades, tá? Todas as novidades estão nessa telinha aqui. Muito bem. Vou deixar aí, se o meu robô mandar alguma ordem nova, eu aviso vocês. Se ele bater no 850, ele vai mandar uma ordem de venda. No 800 pode ser que ele mande uma ordem em outra lógica. Eu estou com 4 robôs ligados aqui, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu fico com aqueles do Unibroker e tenho mais 4. Então, vamos proceder. A primeira análise que me pediram aqui foi da Vale F. Então, deixa eu tirar esse Dow Jones daqui. Inclusive, o Dow Jones hoje subindo forte, 1%. A Bovespa também está subindo. A Bovespa foi atrasada, né? Ontem, que seria o terceiro dia seguido de alta, ela caiu. Então, ela não conseguiu completar 3 dias de alta. De qualquer forma, essa alta de hoje já é um ótimo sinal aí para a Bovespa. Tá? Essa alta de hoje é um ótimo sinal para a Bovespa, porque mesmo sem fazer, vamos ver o gráfico do Ibovespa aqui, ó. Antes de eu entrar nos intradays que o pessoal pediu. Ó, 3 dias de alta em 4 dias também não acontecia há muito tempo, né? Não fazia 3 dias de alta seguidos, mas também não fazia 3 dias de alta em 4. O máximo que ele fez aqui foi 3 dias de alta em 5. O que ele está fazendo aqui é uma novidade, certo? Você pode vir aqui para ver aquela análise que eu faço no vídeo de mercado. É só você passar o mouse aqui em cima no menu análise, ó, escolher aqui IBOV.
Ele baixou aqui o Ibov e vou estar abrindo, ó. Que ele vai abrir aquele layout exato que eu uso para fazer a minha análise. Então está aqui a resistência de 55.300 pontos, agora 54.700. Tá vendo? Então, embora seja o terceiro dia de alta, nada mais é do que mais um dia abaixo dos 55.300. Mas já é bom ele estar fazendo a altinha dele aqui, né? Então vamos lá, ó. Vale F37 que pediram. Certo? Consultar ela aqui no intraday. As vales estão subindo bastante, né? Ó, mais 35%, porque deixa eu já colocar a Vale F38 aqui embaixo, que ela está muito parecida. E vou aproveitar e vou colocar a Vale 5 também no meu outro gráfico aqui. Vão ficar todas juntas aqui para a gente analisar. Então, antes de eu analisar a Vale F37 e a Vale F38, deixa eu abrir o papel da Vale aqui nesse primeiro gráfico. Vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, né? Estou abrindo a Vale aqui no primeiro gráfico. Certo? Abri aqui a Vale no primeiro gráfico. Eu tenho a Vale F37 de 5 minutos aqui, tenho a Vale F38 de 5 minutos aqui embaixo e tenho a Vale 5 também de 5 minutos aqui. Então, tem o agora apareceu. Então vamos lá, analisando. Esse candlesticks aqui não funciona no intraday direito. Aí da Vale 5 de opções, vamos analisar o diário. Tem gente, o pessoal do suporte está pedindo para eu avisar que tem gente mandando TG Hot aí com H, né? Hot de quente, é TG Hot com R. Tá participando do sorteio de qualquer jeito, tá? Tanto faz mandar com H ou com R, mas o certo é que eu tô falando é com R de roteador, tá? Não é Hot de quente, é Hot de roteador. Recado dado. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai falar de opção é analisar o gráfico diário da ação. Tá? Então, primeira coisa, vamos analisar o gráfico diário da ação. Por quê? Porque se a ação estiver embicada para baixo, vai ser muito mais difícil você pegar uma comprinha nas opções. Né? Se passar o dia todo caindo, você vai ter poucas chances durante o dia de pegar um repique de alta. Já se no diário tiver apontado para cima, você pode pegar uma bela tendência de alta aí nas opções durante o dia. Tá? Então fica mais fácil você operar durante o dia comprado a seco nas opções, quando o gráfico diário está te dando um alento aí de alta. Então vamos olhar o gráfico diário da Vale. O que ela está mostrando para a gente aqui? Ó, a gente tem um triângulo aqui na Vale, tá? Com uma projeção aqui de 40 e 39. Deixa eu abrir um livrinho de oferta aqui para ficar mais bonitinho para a gente ver. Tá? Então tem aqui o 40 e 39, que é uma projeção de preço. Para quê? Para quando ele entrar na parte de cima do triângulo. Ele está na parte de cima do triângulo? Não, não está. Você vê que você tem a linha de tendência do triângulo aqui e tem a outra linha de tendência do triângulo aqui, ó. A linha de tendência está passando em cima dos preços. Eles não romperam a linha de tendência para começar a projeção até 40. Então a gente não tem uma projeção de alta nas opções. O que isso quer dizer? Quer dizer que se quem for ficar comprado no longo prazo, não é recomendado ficar comprado em opção. Tem gente que gosta de dormir com opção comprada, só que sem uma projeção no gráfico diário da ação para longe de uma alta, é um risco muito, muito grande você dormir comprado em opção. Muito bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai operar só no intraday. Para operar no intraday, você precisa ter uma noção do que vai acontecer no dia. Ontem ela montou aqui um envolvente de baixa. O que é um envolvente de baixa? É um sinal de candlestick, onde você tem o corpo real desse vermelho aqui envolvendo o corpo real do verde. Tá? Então você tem o corpo real do verde que está vindo para cima, né? E tem o corpo real do vermelho que está indo para baixo. Então o envolvente de baixa porque esse aqui está indo para baixo.
Esse volume aqui está um pouco menor que o volume anterior. Esse sinal fica mais forte se o volume do dia em que aconteceu o sinal for maior do que o volume anterior. Então, se esse volume aqui, por exemplo, fosse muito alto, esse sinal aqui era um sinal de venda certa. Como o volume foi um pouco mais baixo que o anterior, esse sinal aqui ainda é um sinal ruim de baixa, mas ele é um sinal mais fraco. Aí o que está acontecendo hoje? Hoje a gente está vendo uma alta de 1,4% no papel, sem grandes sombras para cima ou para baixo, de máximas e mínimas. Tá? Essa sinalização aqui, por si só, você esquece essa outra. Só a vermelha grande de ontem e essa verde de hoje informam uma mulher grávida, que é exatamente o oposto do envolvente. Né? Então você tem um candle grande aqui e um candlezinho verdinho, pequeno, parecendo uma barriguinha aqui na frente desse candle. Tá? Então essa mulher grávida é um sinal... Mulher grávida é um sinal de fraqueza de tendência. Então, você estava tendo uma alta, apareceu um sinal de venda, e agora está aparecendo um sinal de fraqueza na tendência. Tá? O que quer dizer isso? Você está numa região intraprojeções aqui do triângulo da Vale. Você não está nem projetado para cima, nem projetado para baixo. E você está recebendo sinal de fraqueza e sinal contra a tendência aqui nos candlesticks. Isso quer dizer que é bem provável que ela vai ficar andando nesse intervalo aqui intraprojeção. Tá? Isso é a coisa mais provável dela fazer. Só que mesmo andando no intervalo intraprojeção, a gente tem uma oscilação grande aí. Tem 8% praticamente, 7, quase 8% de espaço para oscilar. E conforme vai passando o tempo, a linha de tendência está apontada para cima. Então, ela pode ficar nesse espaço e daqui a alguns dias ela está cotada a R$38, por exemplo. Agora ela está 34, 37. Tá? Então ela pode ir batendo aqui, que foi o que ela fez, na verdade, né? Ela bateu aqui na linha de tendência num dia. No dia seguinte, ela subiu aí 1%, continuou na linha de tendência. Depois ela subiu mais, continuou na linha de tendência, porque a linha de tendência vai subindo todos os dias. Muito bom. Dito isso, vamos dar uma olhadinha agora no gráfico intraday dela. O que ela fez desse candle de ontem e hoje. Tá? Então vamos analisar essa função aqui de ontem e hoje, que a gente já estava no máximo da alta. Ou seja, a gente estava pegando um risco para operar comprado nela hoje. Por quê? Porque ela já estava grudada na resistência. Tem muito mais espaço para baixo que para cima. Então vamos olhar ela aqui nesse dia 11 e 12. Ó. Então vou pegar aqui o gráfico de 5 minutos da Vale. Tá? Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos da Vale. Daqui, da onde eu estou traçando, dessa linha vermelha para trás, foi o dia de ontem, dia 11. E dessa linha vermelha aqui que eu estou traçando na vertical para frente é hoje. Tá? Não sei se dá para ver aí direitinho no vídeo, que é ter um fundo azul aqui no dia de ontem e o fundo branco no dia de hoje. O que a gente está vendo? Ontem, durante a queda dela, ela montou alguns fundos. Começou o dia de hoje. Ela já montou alguns topos no dia de hoje, muito próximo da cotação de ontem. Criou-se um Fibonacci. Eu coloquei aqui com a autoanálise, tá? Para ver os Fibonacci e triângulos. Eu confio aqui, ó. Desliguei ombro, cabeça, ombro. Estou vendo todos os triângulos com área densa. E estou vendo Fibonacci com projeção espelho e Fibonacci fan. Ela montou um Fibonacci. Fibonacci rompido para cima, projeção de 61,8%. 37,45. Máxima do dia, 37,45. Quanto que ela falou que ia dar aqui era meio-dia. Tá? Meio-dia, quando ela rompeu aqui para cima, projeção de preço estava 37,26, a projeção era 37,45. Então, do meio-dia até mais ou menos o meio-dia e meia, aí, né? Do meio-dia e 5 até meio-dia e meia, mais ou menos, ela foi subindo com base nessa projeção. Tá? Então, isso que a gente analisa aqui no gráfico intraday. Se você for olhar agora o gráfico das opções, você pega 0,3% na Vale, né? O gráfico das opções, a gente vai ver. Primeiro a gente estava vendo o quê? Pelo gráfico diário. Que ia ser um dia difícil de você operar comprado, que é um dia que está fazendo um repique, provavelmente, que a gente estava com sinal de baixa. Então você vai ter que operar comprado numa operação curta. Certo? Uma operação curta. Você não vai operar comprado numa operação longa. Você não vai ficar comprado aí 2, 3 horas em opção e vai ficar vendo ela subir o dia todo. Isso não vai acontecer. Tá? Então a gente foi lá para o gráfico intraday da Vale, a gente viu uma sinalização que é de 37,25 até 37,45, tá? A partir da meio-dia e 5. Vamos achar meio-dia e 5 no gráfico da opção aqui, ó. Meio-dia. Aqui, ó. Meio-dia e 5.
que aconteceu do meio-dia e 5 para frente aqui, ó? Ela subiu 12%. Na verdade, ela subiu tudo numa barra só, né? Quem fizesse uma compra aqui, por exemplo, ia pegar essa barra aqui do meio-dia e 10 sozinha, né? Abriu nos 63 centavos, fechou no 70, tá? Passando lá pelo 72, tá? Sozinha, junto na mesma, esse aqui foi essas barrinhas aqui são o mesmo momento gráfico que eu peguei no gráfico de 5 minutos aqui, ó, com esse Fibonacci que estava rompido para cima. Depois, ela montou um triângulo que saiu pelo vértice, tá? Então, depois ela montou um triângulo aqui, ó, que saiu pelo vértice. Então, se você for pegar pela ação, você teve uma operação que foi aquela operação da meio-dia e 5, certo? Que ela fez uma máxima grande aqui, que foi bater lá no 37,42, muito próximo do 45 que era a projeção, em uma barra, e subiu também 10% no gráfico da opção, tá? Ao mesmo tempo, o que você tem? Você tem um triângulo no gráfico dessa opção, que estava indicando compra no mesmo meio-dia e 5, tá? Só que com um horizonte bem mais alto. Estava com o horizonte de chegar lá nos 80 centavos. Então ela chegou aqui, andou um pouco, chegou na projeção do papel, não da opção, né? Lembra dos 37,45? Ela chegou no 37,42, chegou na projeção do papel e ela começou a voltar. Por quê? Porque o papel fala mais alto, tá? Essa aqui é a lógica, o papel fala mais alto. Então você estava com a projeção de alta também na opção, a projeção da opção estava mais alta do que a do papel, só que o que manda é o papel, né? Algumas vezes, algumas datas pode ser que por causa de opções o papel se mova. A gente lembra daquela queda que teve no começo do ano da Petrobras, muito grande, com um gap enorme, aí, que os fundos fizeram uma venda dela para garantir o lucro no lançamento de opções, mas é um movimento diferente, tá? No intraday, como a gente está vendo aqui, é muito mais provável você pegar o teto pelo gráfico da ação do que das opções. E se você olhar aqui no gráfico da Vale F37 de 5 minutos também, todos os três eu estou vendo no gráfico de 5 minutos, tá? Se for olhar aqui o gráfico dela, ó, vamos olhar aqui o meio de 5, esse candle aqui, ó, mesma coisa, tá? Nesse outro candle ela subiu de 1,37 até 1,44 nos 5 minutos próximos, onde ela bateu aqui na projeção da Vale 5, que era 37,42, ela bateu nessa projeção, só que diferente da irmãzinha dela, da Vale F38, a Vale F37 não estava com nenhum triângulo montado. Ela foi montar uns triângulos aqui mais para frente, né? A gente está vendo de novo aqui a Vale. Vamos olhar a Vale aqui, ó. Vendo de novo a Vale testar aqui o 37,45, tá? Que foi a máxima do dia, então ela está 37,44 agora. Dá uma olhada. Certo? Então ela está na resistência aqui. E você tem a opção com um triângulo montado aqui querendo dar compra, só que está sendo segura por onde? Pela projeção do Fibonacci aqui, 37,45. Tá? Então essa aqui é a lógica operacional aqui das duas vales intraday, das opções, e da Vale ação intraday também. Muito bem. Deixa eu ver o que eu tenho de outras perguntas aqui agora. Gente, se ficou alguma dúvida em relação a isso, aí pode mandar mais e-mail, mais Twitter, tá bom? Deixa eu ver, tem aqui um pessoal participando do robô, do joystick, mais um robô. E eu acho que era só isso de pergunta. Temos aqui o pessoal que está participando do sorteio. Bom, tá bom, já faz 50 minutos de aula. Eu vou falar agora para encerrar, já que não tem outras dúvidas de outros papéis, né? Só tem da Vale. Então, para encerrar aqui, eu vou falar um pouquinho do Ibovespa e do Dow Jones, que vocês acompanham a minha análise diária, né? Eu vou falar um pouco do Ibovespa e do Dow Jones, tendo em vista os ombro, cabeça, ombro invertido que os dois estão montando. Tá, então deixa eu subir aqui. Ó, enquanto eu abro aqui o Ibov, vou colocar aqui Dow Jones diário.
está acontecendo no Dow Jones? Não sei se vocês conseguem enxergar. Mesma coisa que eu estou enxergando aqui. Tem um fundo, aí tem um fundo mais baixo, certo? E agora ele está montando um fundo mais alto. É que ele está subindo muito hoje. Se ele tivesse feito mais uma queda aqui, ó, se ele tivesse caído mais um pouco hoje, fizesse essa queda, essa alta amanhã, eu trataria esse ombro cabeça ombro invertido como certo. Esse movimento que ele está fazendo hoje, ele está repetindo esse começo aqui do ombro cabeça ombro. Então pode ser que esse movimento desmonte algum movimento forte nesse momento, faça com que ele repita aqui alguns dias nesse patamar de preço, para depois dar uma quedinha, para depois subir. Aí sim formaria um ombro cabeça ombro bonitinho, tá? Pra gente ver. Deixa eu ver se dá pra ver ombro cabeça ombro melhor aqui no gráfico de linha. Ó, vem no gráfico de linha só com os fechamentos, o que vocês veem aqui? Um ombro, uma cabeça. Ele está fazendo um movimento muito parecido com o que ele fez aqui, ó, do lado, tá? Muito parecido. Se a gente usar só esse movimento aqui, se ele romper essa linha de pescoço que é formada aqui assim, ó, que é mais ou menos essa linha de resistência que está valendo, 541, né? Se a gente fechar aí perto dos 600, a gente vai ter uma projeção menor, que vai de 488 pontos para cima. Então ele rompe aí e vem testar aqui o 13.060. Então acima dos 13.000 pontos, tá? E se ele ficar aqui mais um tempo, fizer alguma coisa parecida com isso aqui, ó, replicar esse outro ombro para cá, para a direita, daí a figura fica muito mais forte, porque você vai ter duas formações de cada lado e um ombro e uma cabeça muito bem definida aqui no meio, para o ombro cabeça ombro invertido, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai ter uma projeção ainda maior, que aí vai voltar para o gráfico de candle aqui, das máximas até as mínimas, de 580 pontos, tá? Essa projeção de 580 pontos vai levar ele para mais de 13.100, quase 13.200 pontos. Então a gente tem uma flutuação aí que vai de 13.050 até 13.200 pontos, que é mais ou menos o que o gráfico do Dow Jones está montando nesse momento. E, é claro, no meio do caminho, a gente tem a resistência forte aí do 12.700 pontos, tá? Bem no meio do caminho aqui, ó, 12.710, 12.740, mas está bem no meio do caminho 12.700. E do nosso ponto de vista aqui, do ponto de vista do Ibovespa, a gente tem uma formação parecida, tá? Então, deixa eu dar uma andadinha aqui para o lado, para a gente ver melhor o que está fazendo. Tem uma formação parecida, ó. A gente tem os 47.577 pontos lá embaixo, tá? O que são esses 47.000? O que são aqueles 37 e 45 da Vale que eu falei agora? São todas projeções de 61,8% do Fibonacci, tá? Então, são análises de preço empíricas aí com base no Fibonacci, tá? Se você pegar, por exemplo, a análise estatística do Super Viramão, a gente está comprado no Dow Jones desde o 12.400, está comprado no Ibovespa desde os 54.400. Tá? Os dois estão comprados aí para análise estatística. Ele disparando aqui uma alta, ele vai permanecer na compra. O legal da análise estatística é que ela não tem barriga me dói, né? Ela comprou, não andou, ela sai, fica fora. Tá? Então você vai ter aí ela andando tanto para cima como para baixo, você tem alguns prejuízos e uns mega lucros, né? Porque o gráfico está subindo e caindo bastante. Então ele dá alguns lucros muito grandes para um ou outro prejuízo. E quando cai também dá uns lucros muito grandes para algum outro prejuízo. Tá? Então a análise estatística é bem mais simples de você operar. Mas aí você tem que aceitar esses prejuízos intermediários. Né? Porque você nunca sabe quando é que vai ser lucro, quando é que vai ser prejuízo. Pela análise comportamental do Fibonacci, tem a projeção aberta para 47. Essa projeção está aberta já, mas ela está contrastando com uma formação que parece ser também de ombro, cabeça, ombro aqui que está se formando, tá? O que ele está montando aqui para a gente, por exemplo, aqui tem dois fundos, que seria um fundo duplo, tá? Que seria um sinal que se ele rompesse esse patamar aqui, ele subiria. Não foi o que aconteceu, ele perdeu sustentação justamente no 55.300, certo? Ele perdeu sustentação aqui nessa área, caiu, rompeu a mínima, fez um fundo mais baixo. Quando ele fez esse fundo mais baixo, que está em linha com o Fibonacci aqui, no 52.349,
né, o fundo dele acho que foi nos 52.400 e pouco, 480. Quando ele fez esse fundo mais baixo aqui e voltou e foi testar de novo o 55.300 ontem e não conseguiu passar, a gente teve aqui uma confirmação de um fundo mais baixo no formato de cabeça. Então parece isso aqui um ombro duplo, certo? Da mesma forma que a gente tem no Dow Jones, uma cabeça. E diferente do Dow Jones, a gente está no meio da formação da cabeça aqui do Ibovespa ainda, né? Ele precisava fazer mais um fundo aqui bem definido, depois romper essa linha de pescoço que é o 55.300 também, para você ver como esse 55.300 está forte aqui na nossa lógica operacional. Romper isso daqui até o Fibonacci, está exatamente em cima do Fibonacci, né? Está esquadrinhado dentro do Fibonacci, o ombro, cabeça, ombro invertido. Então a projeção seria essa linha verde aqui de cima, tá na casa dos 58.100 pontos. Então, só que para isso, né, lembrar, para isso, o ombro desse lado aqui, do lado direito do gráfico, como ele precisa fechar acima dos 55.300, que é um negócio que eu estou falando aqui há semanas, né? Que embora a situação melhore, tem muita gente já que está mais otimista em relação ao Ibovespa, eu inclusive, ele precisa romper para cima dos 55.300. Enquanto ele não romper para cima dos 55.300, a gente continua com a operação de baixa aberta, e sempre que eu for apostar em algum lado, como eu fiz na quarta-feira na largadinha do índice, eu vou apostar para baixo, certo? Porque ele está virado para baixo. Agora que ele está se aproximando da resistência, eu não vou mais ficar arriscando que ele vai operar para baixo. Mas ele precisa romper aí os 55.300 para cima para conseguirmos ter um início de alta pelo menos. Tá bom? Então, vamos agora. Não tem mais perguntas? Vamos proceder agora então ao sorteio dos dois joysticks. Então, deixa eu avisar aqui o Thiago. Vamos lá, Thiago. Sorteia aí, meu filho. Sorteia. Mandei a mensagem aqui pro meu amiguinho Thiago. Ele vai sortear. E aí, deixa eu ver, parece que chegou um Twitter novo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Enquanto o Thiago sorteia lá, tem mais uma pergunta aqui. O Denis, você está fazendo a pergunta exatamente igual à pergunta que um cliente nosso, Alexandre, fez esses dias, e eu criei um estudo para ele. A pergunta é: professor, teria como criar um estudo sobre as bandas de Bollinger fechou fora, fechou dentro? Cara, não poderia ser melhor indicado. Esse estudo já foi criado por mim. Ele está aqui dentro. Como eu criei para um cliente chamado Alexandre, coloquei o nome do estudo de Bollinger Alex Gibbons. Então está aqui dentro, ó, tá categoria outros. Você tem aqui, ó, Alex Gibbons. Essa Alex Gibbons nada mais é do que as bandas de Bollinger no esquema fecha fora, fecha dentro. Tá? Então se você ligar ela aqui, vou ligar a Alex Gibbons aqui. Então, variável 1 é a média. Vou deixar 10 aí mesmo. Aí a banda de compra, que é a banda de baixo, 30. Ou 3 vezes o desvio padrão, né? Eu coloco 30 porque você pode colocar um decimal, pode ser 3,1, 3,2, 3,3. E a banda da venda, que tá 30 também aqui, também você escolhe. Que é a banda de cima. Aí você pode colocar um outro desvio, né? A banda de Bollinger nativa ele usa o mesmo desvio para os dois lados, tá? Essa que eu criei aqui, eu tô escolhendo, na verdade, o desvio para cima e um para baixo diferente. Mas aí, se você quiser manter igual, é só manter o mesmo número dos dois lados. Aí ele está calculando aí o estudo, ele vai traçar dentro do gráfico, tá? E você vai conseguir ver aí a sua sinalização de compra e venda, que você pode ligar com a estratégia desse estudo. Deixa eu ver aqui quem foi que ganhou o sorteio.
Já saiu aqui a resposta do sorteio. Então, deixa eu fechar esse. Eu tô achando que esse negócio tá. Eu tô com o histórico desde 94, deixa eu ver. Eu tô com o histórico desde 94 aberto, por isso tá demorando pra calcular. Mas já calculou, né? Vamos tirar o estudo daqui. Vou tirar as coisas daqui, pronto. Ficou só as bandas de Bollinger aqui com o esquema fecha fora, fecha dentro. Tá? Então se você quiser vincular ela com a estratégia, você vai vir aqui, vai escolher o Alex B. Bands, tá? Vai dar um ver no gráfico e ela vai te dar as sinalizações de compra e venda. Então comprou a última que comprou aqui no 56.500 e vendeu no 55.200. Esse estudo aqui eu acho que vai ficar melhor no intraday, né? No gráfico diário aqui não é tão bom não. Vamos olhar aqui no meu WinM12 de 6 minutos. Então, deixa eu falar quem ganhou. Bernardo Monteiro Reis dos Santos, certo? Bernardo Monteiro Reis dos Santos, parabéns, você ganhou um joystick. Manda o seu endereço, por favor, por e-mail para o suporte@tradergrafico.com.br para participar, receber aí na sua casa o joystick que você acabou de ganhar. E o outro ganhador foi o Augusto César Peixoto Júnior. Então, Augusto, parabéns para você também. Faz o mesmo procedimento. Manda um e-mail para o suporte@tradergrafico.com.br com o seu endereço para que a gente possa te mandar o joystick, tá? Então aqui ó, já dá para ver melhor a sinalização do Alex B. Bands, que é a banda de Bollinger com a regra de fecha fora, fecha dentro, né? Então aqui ele comprou no 54.025, vendeu no 54.155, foi boa. Comprou no 54.575, vendeu no 54.635, foi boa. Ontem ele deu um compra no 500, 180, 150. Tem uns que são bons, tem uns que não, né? 0,65 até o 0,70, deu um prejuízo aqui no meio. Aí você coloca lá, viu, Denis? Aí você coloca esse estudo aí no papel que você está imaginando colocar, tá? Mas ele tem essa regra, ele fecha fora, fecha dentro. Inclusive, se você quiser mudar a programação dele, escolher aqui, ó, Alex B. Bands. Ele está programado aqui dentro do estudo personalizado, que você abre aqui, ó, menu estudos, estudos personalizados, editar estudos, tá? Aí você vai abrir, fazendo isso você vai abrir essa tela aqui, ou tecla F8, dá na mesma. Escolhe o Alex B. Bands, aqui no meio de todos esses estudos, tem uma cacetada de estudo aqui pronto. E aqui tem as linhas para você mexer, tem a média, tá? A banda de cima, a banda de baixo, essa daqui banda de compra. Tem a linha 3 que é a banda da venda. E tem a linha 4, tem a linha 4 aqui no botão editar, que é a regra operacional. Tá? Então essa regra operacional aqui é bem legal, ó. Que é ela que faz o fecha fora, fecha dentro, né? Ela marca aqui quando fecha fora, depois marca quando fecha dentro. É legal você usar esse script se você gosta de programação, alguma coisa assim. É legal você pegar esse script aqui para tentar criar o seu depois, tá? Para tentar criar os seus scripts depois também, não ficar só dependendo do nosso suporte para criar os estudos para você. O suporte cria, eu crio muito estudo para muito cliente aí também, mas é legal quando você aprender a fazer, que aí você não tem limites, né? Você faz o que você quiser, você programa o que você quiser e aí bota ele para operar aqui dentro o que você quiser também. E dá para vincular no robô essas coisas. Tá, então se eu quisesse estar vinculando esse gráfico de 6 minutos aqui do mini contrato com a Alex B. Bands no robô, dá para fazer. E como você pode abrir quantos gráficos do seu computador aguentar, você pode ter quantos robôs você quiser operando ao mesmo tempo as mais diversas lógicas, futuro, índice, papel, opção, qualquer coisa, fundo de investimento que tem encontrado na bolsa, naqueles BOVA11, o ICO2, essas coisas todas, se quiser, você pode operar em vários robôs simultâneos aí no seu roteador de ordem, junto com o seu trader gráfico. Enquanto os robôs operam, você pode mandar ordem manual, tanto pela boleta rápida, como pelo joystick, como pela boleta normal. Aí depois, no fim do dia, você pode vir aqui e ver qual que foi a posição de cada uma, né? Então vamos ver o meu robô. Meu robô continuou com R$114 dele positivo, certo?
minha boleta rápida tá falando mais um aqui de tô ganhando R$39, mas é porque eu tenho um prejuízo no joystick, certo? De R$48, então uma tá compensando a outra. Quando eu vou lá pro geral, tá 104, as duas juntas, o joystick com boleta rápida perdeu R$10, que tá 114 no robô. Aí você consegue vincular tudo daqui, certo? Sem mais perguntas, deixa eu ver aqui se tem algum Twitter novo. Acho que sem mais perguntas, sem mais Twitters. Agradeço bastante pela presença de todos vocês hoje. Essa aula vai ficar gravada lá no Tradernauta, como é de costume. E até o próximo treinamento.